Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 12º domingo comum. Hoje é domingo. Eu sempre falo para vocês. Hoje é domingo, ele é dia do Senhor. É o dia em que as famílias católicas se reúnem e vão participar da missa lá na paróquia. Que horas é a missa na sua paróquia? Você tem ido? Interessante que muitas vezes vêm pessoas se confessar, vêm pedir orientação, e às vezes eu pergunto: você tem ido à missa? Elas dizem: desde a pandemia eu não tenho ido à missa, mas eu assisto pela televisão. Não, meus irmãos. A pandemia não foi uma passagem para nós começarmos a assistir a missa pela televisão. A pandemia foi um momento, foi uma situação que nós vivemos, e o Papa, o Santo Padre, autorizou, por causa da contaminação, das pessoas pegarem o vírus da Covid e talvez ser levada a óbito. Então a igreja deu essa pausa, aonde as pessoas deveriam ficar em casa, sim, e assistir a missa pela televisão, mas esse assistir a missa pela televisão não tinha um valor sacramental enquanto presença, porque os sacramentos, eles precisam ser vividos presencialmente. Então, naquele tempo, foi assim. Mas o tempo da pandemia já passou e ainda tem pessoas que ainda estão em casa, não vão à missa, mas não deixaram de ir ao cinema, né? Não deixaram de ir no supermercado, não deixaram de ir no shopping, mas à missa não estão indo, então é preciso voltar à missa. Você que não tem ido à missa, está na hora de voltar. Como você já tem um tempo que não vai, procure um sacerdote, se confesse, se reconcilie com Deus, porque faltar à missa dominical é um pecado gravíssimo, é um pecado mortal, é o 3º mandamento, e nós não podemos viver uma vida em pecado, levando o pecado às costas, e depois vem a morte e aí não se salva. Imagine uma pessoa ir para o inferno porque não ia à missa, porque se propôs a ficar só assistindo em casa,
numa preguiça, a igreja perto de casa e não vai. Abra um parêntese, a exceção se dá para quem mora na roça. Quem mora na roça não tem como ir. Os idosos, que às vezes não tem como ir à missa, porque os filhos acabam não levando. Então, não tem como ir, então eles não pecam. Mas aqueles que podem ir à missa, vão à missa. Mas quero dizer também uma coisa, não é ir à missa porque eu não quero ir para o inferno. Não, eu vou à missa porque eu preciso participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vai à missa por amor a Deus, porque nós precisamos prestar culto a Deus, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos agradecer a Deus, nós precisamos pedir perdão a Deus, e tudo isso nós fazemos no sacrifício da missa. E o domingo, o dia do Senhor, é reservado para nós católicos, para nós irmos à missa. Então, vamos à missa, participem da missa. Vamos fazer um propósito agora em diante de todo domingo participarmos da missa. Eu, graças a Deus, né, como padre, eu celebro sempre, né? Não teria como eu não celebrar, só se tivesse doente em alguma situação. Deus me livre de acontecer isso para não ficar, porque eu não quero ficar sem celebrar a missa. Mas você faça esse propósito. Se você for fazer uma viagem, procure não viajar de forma que você chegue no local e perca a missa. Só se não tiver uma outra alternativa. Mas participemos da missa. Hoje é dia do Senhor. E no evangelho de hoje, nós vemos essa situação. Estão ali os discípulos junto com Jesus, numa barca, e de repente vem um vento forte. É interessante que uma vez, nas nossas peregrinações ali na Terra Santa, tem um momento que se passeia no barco, ali no Mar da Galileia, para relembrar justamente essa passagem do Evangelho e muitas outras também, porque foi ali às margens do Mar da Galileia que Jesus chamou os discípulos e assim por diante. E nós estávamos ali dentro da barca, passeando, e de repente começou a chover. E veio aquele ventinho, não um vento forte. E realmente, né, eu falava para as pessoas, já pensou se viesse aquele vento forte como veio ali com Jesus e os discípulos, como seria? Eu ainda brinquei, olha, eu sei nadar, não sei se você sabe, mas só para brincar ali, para nós entendermos mais ou menos o que aconteceu ali com os discípulos. E olha que entre os discípulos tinha ali os pescadores, né? Pedro, Tiago, João eram pescadores. Mas o vento foi tão forte que eles começaram a ficar com medo, a gritar. E Jesus estava atrás. Enquanto eles estavam remando, alguns remando, e ali, naquele momento, de repente vem o vento, eles com medo, eles olham para trás, e Jesus dormindo tranquilamente num travesseiro. Realmente é uma coisa assim muito diferente, né? O vento, a barca se movendo, a água entrando, e Jesus lá na maior tranquilidade. E aí que eles olham para Jesus e falam: mestre, estamos perecendo e tu não te importa? Tu não te importas? E Jesus, como é Deus, se levanta,
manda o vento silenciar. E manda o mar e o vento silenciar. Silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Os discípulos ainda não tinham noção de que eles estavam ali com Deus. E Deus é Deus. Deus manda nos ventos, Deus manda no mar. O vento é criatura, o mar é criatura, e eles estão submissos ao Deus Criador. E Jesus ali manda eles silenciar. Tanto que eles ainda estão no processo de conhecimento e no final eles dizem: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Essa pergunta ficou sem resposta para eles ali, mas nós já temos a resposta. É Deus. Jesus é Deus e Senhor. É a Ele que nós devemos servir. Nós não podemos servir às criaturas. Nós devemos servir ao Criador. Há uma tendência hoje, dentro da igreja, de nós vermos católicos voltando ao paganismo e, em vez de adorarem a Deus, estão adorando as criaturas. Em vez de adorar Jesus, estão adorando as criaturas. Adorando as árvores, adorando a terra, adorando até os animais. São criaturas. A nossa adoração se dá ao Criador, àquele que criou todas as coisas. Por isso que hoje, na segunda leitura, que está na carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai dizer, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, de 14 a 16. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Nós somos criaturas novas. E vivíamos no paganismo, sim. Vivíamos no mundanismo, sim. Mas agora nós somos novas criaturas. A nossa vida está voltada agora para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos redimiu com o seu sangue na cruz. É a Ele que nós devemos adorar. E precisamos entender uma coisa, meus irmãos, Ele cuida de nós. O guarda de Israel, o vigia de Israel, vai dizer o salmista, ele não dorme, ele não dorme. Jesus está cuidando de nós, Deus cuida de nós. E em meio a essas tempestades que estão aí, e qual é a tempestade que você está vivendo? E que talvez você esteja aí numa situação de dizer o que será de mim, o que vai acontecer comigo. Em meio a essa tempestade, saiba que nosso Senhor está ali. Ele está com você. Estarei convosco todos os dias, até
o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Até o nosso fim. Até o dia em que o Senhor nos chamar para a eternidade, para nós convivermos com Ele. Ele estará conosco. Jesus está presente na Eucaristia. Em meio às tempestades. Saiba que Jesus está presente. Não deixe de participar da missa e receber nosso Senhor, sabendo que Ele está ali com você. Naquele momento em que você comunga, Jesus se torna presente, é um com você, é você com Ele. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, se o Senhor permanece comigo, permanece com você, ali no sacramento da Eucaristia, nós não podemos temer nada. Nada podemos temer. É interessante, meus irmãos, que na carta de São Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 6, mas eu vou ler o 7º também. Ele diz o seguinte: não vos inquieteis com nada. Estão entendendo? Não vos inquieteis com nada, nada. Nada pode tirar a paz do teu coração, nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Qual é a sua preocupação? Hoje é domingo, o dia do Senhor. Qual é a sua preocupação? Então, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante o quê? A oração, as súplicas e a ação de graças. Olha como é que nós fazemos para colocar diante de Deus as nossas preocupações, para que nós não fiquemos preocupados. Porque mesmo que pareça que Deus esteja dormindo, como Jesus estava ali, na verdade, ele não estava dormindo na concepção dos apóstolos, é como se ele estivesse dormindo, mas ele estava ali, tudo está submisso a Deus. Então, em meio a essas preocupações, mesmo que você pense que ele esteja dormindo, ele não está, apresente a Deus a tua preocupação, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Isso tudo na missa acontece. Então, ali na missa, coloque as suas preocupações no cálice do Senhor, na patena. E num momento, receba Jesus ali na Eucaristia. E depois de receber, em ação de graças, agradeça. É o que ele está nos dizendo. Você entende o que São Paulo nos disse? E depois ele complementa. E a paz de Deus, versículo 7, da carta aos Filipenses, capítulo 4. O versículo 7 agora vai dizer: e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, mediante as preocupações, não vos inquieteis com nada. Percebamos agora Jesus ali na barca com os discípulos com medo, em meio àquela tempestade, a água entrando na barca, dentro deles eles estavam ali, nos pensamentos deles, vamos morrer. E Jesus, eles olham para Jesus: mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria.
E agora Jesus repreende-os. Há uma repreensão de Jesus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ou seja, vocês não conseguem entender que eu estou aqui? Por que você está assim? Meus irmãos, as pessoas que entram, claro, nós temos a nossa humanidade, eu não estou aqui tirando a nossa humanidade, mas as pessoas que entram no desespero mediante as situações que vão acontecendo, é porque, na verdade, a pessoa perde a noção da presença de Deus, de que Deus está ali. Precisamos ter essa confiança. Você está entendendo? De vez em quando eu estou assim, porque eu também fico assim. Eu sempre me recordo desta passagem de São Paulo na carta aos Filipenses. E olha que eu fiquei com essa passagem durante muito tempo. Não vos inquieteis com nada, não vos inquieteis com nada. É um exercício que nós vamos fazendo dia após dia. E isso vai realmente nos acalmando, porque nós vamos permitindo que esta palavra entre e realmente em meio aos problemas, em meio às dificuldades que nós vamos passando, nós vamos firmando a nossa inteligência e o nosso coração, nós vamos centralizando na pessoa de Jesus Cristo, e aí nós vamos nos acalmando. E ao redor, os ventos tão fortes, as águas também querendo nos engolir, mas Jesus está ali. Não vos inquieteis com nada. Ainda que apareça uma situação de uma doença, de algum problema que possa surgir, hoje a igreja é nessa situação que nós estamos vivendo na igreja, esse vento que está indo contra a igreja de toda forma. Às vezes dá a impressão que tudo vai acabar, mas não vai, porque Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, a única coisa que nós devemos fazer é o quê? O que Paulo está dizendo na carta aos Filipenses. Coloque nas mãos de Deus a situação da igreja. Coloque nas mãos de Deus a doença. Coloque nas mãos de Deus o seu casamento. Coloque nas mãos de Deus essa tentação que está querendo dominar você. E mediante a oração, a ação de graças, aquiete o coração. Como aquela barca que o vento vinha e as ondas estavam entrando, Jesus deitado, tranquilo, ele se levanta. Cala-te, silêncio. E o vento parou, o mar parou e a calmaria veio. É assim, meus irmãos. O vento virá, as tentações virão, mas se acalme, não fique inquieto, se acalme. Deus está conosco. Você entende? Deus está conosco. Jesus está presente conosco. Vai lá na capela, vai lá na igreja. Se prostre diante do Santíssimo Sacramento, adore Jesus. Participe da missa e receba-o. E aquiete o vosso coração. Não vos inquieteis com nada.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a presença de um Deus que está sempre conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo, dia do Senhor.